Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do BRQ Connect, o videocast que reúne líderes de mercado e parceiros estratégicos da BRQ em conversas de alto nível para discutir o que realmente importa na evolução digital do mercado. Meu nome é Rodrigo Benin, eu sou vice-presidente de vendas e faço parte de um time de mais de 2.500 feras. Pensou em tecnologia, pensou em inovação, pensou em BRQ. Líder em GenAI e transformação digital, somos one-stop shop na jornada de evolução digital das empresas. E hoje nós vamos falar sobre como a GenAI está saindo do hype e se tornando realidade. E como que isso se conecta com dados, estratégia e valor real para o negócio. E para ter essa conversa comigo hoje, eu tenho o prazer de receber aqui a Paula Abraão, que é Head de AI da B3. Paula, seja muito bem-vinda ao BRQ Connect. Muito obrigada, Rodrigo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com a BRQ no evento, essa maratona que é a Febrabantec. Então vamos lá, vamos ao papo. Então, eu estou na B3 há quase 2 anos como Head de IA. Estamos construindo uma jornada muito bonita do uso de IA generativa. Com esse advento da IA generativa lá, final de 2022, a empresa quis criar uma área especializada em IA e ter toda uma estrutura para usar de forma segura, responsável e a generativa nos negócios. E é como você falou, né? A IA generativa teve e ainda está no finzinho desse grande hype, agora está começando a entrar num platô onde todo mundo tem mais consciência das aplicações, de quando usar, quando não usar, quando fazer aplicações mistas com IA tradicional. E o bacana é isso, né? A gente que consegue trazendo esse pé no chão e também gerando real valor para a companhia. Legal, a gente está num momento muito bacana, né? Eu acho que essa ideia da transição do hype para projetos concretos rodando em produção é bacana porque a gente já consegue ver o valor tangível na mão dos clientes, inclusive da B3, né? Deixa eu te fazer uma pergunta para a gente começar, Paulo. O que mais te entusiasma hoje quando a gente fala de GenAI aplicado ao mercado financeiro? Certo. E a generativa no mercado financeiro a gente pode aplicar de diversas formas. Desde ela sozinha, com interação com o cliente, melhorando a experiência, o cliente usando linguagem natural no chatbots, tirando aquela URA, enfim, aquele passo a passo das árvores de decisão, para criar novos produtos, criar também agora agentes com a generativa que tenham a sua personalidade, possam ser assessores financeiros, por exemplo. Não é o caso da B3, que a gente regula e é regulado, né, no mercado financeiro, mas as empresas ali que são corretoras, enfim, né, que têm essa assessoria, como grandes bancos também, podem ter esse tipo de aplicação. Pode ser aplicado na detecção de fraudes, claro que combinada com algoritmos de machine learning muitas vezes. Então, essas aplicações compostas a gente vem usando bastante. Que mais? Para produzir conteúdo educacional, e também conteúdo para enriquecer o portfólio dos produtos, para ter uma nova forma de se comunicar, tanto internamente quanto com os clientes. Então, assim, a IA generativa, como ela é uma geradora de conteúdo... O impacto é bem amplo, né, Paulo? Sim, o impacto é muito amplo. Dá para usar desde com o nosso cliente até os nossos produtos, até automatizar, ou enfim, usar a IA generativa nos nossos processos internos, para que os times também possam consultar manuais, normativos, com linguagem natural. Antes, os humanos passavam lá horas lendo diversos materiais com muitas páginas. Agora, a IA generativa também ajuda. Então, nós temos aplicações desde para melhorar a nossa produtividade, nossos processos das áreas, até soluções que impactam o cliente final ou ainda impactam nossos produtos e serviços. Legal. Você consegue me dar um exemplo concreto assim, de uma aplicação que a B3 fez de GenAI e que transformou a relação com os clientes dela? Sim, nós temos 2 aplicações no atendimento usando IA generativa. Uma é um Desculpe. Imagina. Uma é um copiloto para os atendentes que fazem atendimentos. Nós temos 30 centrais de atendimento, cada uma especializada em um tema. Então, assim, os assuntos são complexos, tem rotatividade nas centrais, muitas vezes, né, de atendentes. Então, a IA generativa agora, ela traz sugestões de resposta para os clientes. Então, o cliente abriu o chamado, mandou o e-mail, enfim, e a resposta o humano vai atender, ainda o atendimento é feito por humanos, mas a IA faz sugestões de resposta. Então, o humano agora... Conhecendo o contexto do cliente, Sim. Aquilo que ele manifestou, onde ele precisa de um suporte ou de alguma ajuda,
ela consegue encurtar esse caminho, talvez, para o atendente, fazer uma ação mais rápida, mais efetiva. Reduzir o tempo médio de atendimento, Perfeito. o tempo da primeira resposta. Não só até conhecendo o cliente, conhecendo a especialidade daquela central, mas também usando os dados históricos de atendimento Sim. dessa central. Então, como que esse tipo de chamado costuma ser atendido? Perfeito. Então, ela vai aprendendo ela como vai resolver aprendendo. o chamado. Exato. E já traz para o humano, ao invés dele ter que sair perguntando, ou pesquisar, ou enfim, procurar em manuais, procedimentos, ele já tem a IA aportando. Então, isso beneficia o atendente, que tem um suporte, e beneficia também o cliente final, que é respondido mais rápido, com respostas mais assertivas, tem a resolubilidade do seu problema atendido de forma mais efetiva. A gente já notou com o uso dessa ferramenta aumento de 3 pontos percentuais na resolubilidade. Então, Legal. a gente mede assim, quanto está sendo efetivo o atendimento, quanto o cliente conseguiu resolver na primeira chamada, ou enfim, seja no primeiro e-mail ou no primeiro telefonema, que nós temos as duas formas de atendimento, né? Então, a gente vem aplicando com esse copiloto, que a ideia é sempre que ele seja um copiloto do humano mesmo, porque ainda tem aquela questão humana de validar o que a IA trouxe, de repente calibrar um pouquinho mais, colocar um detalhe a mais, enfim. E com isso tudo a IA vai aprendendo. Temos ainda um outro projeto que já está em produção também, já é com uso de IA generativa, que é chamamos de Digital Coaching. Ele é um monitor de atendimento, agora para as ligações por voz. Entendi. Só que ele é pós, ele não é aquela IA falando junto ali, a pessoa falando, ela falando junto, não. A ligação acontece e a IA transcreve as ligações e faz a análise. São 7 agentes de IA encadeados, é uma solução multi-agentes, que vão fazendo os checks naquele gabarito. Essa ligação, o cliente saiu satisfeito? Qual era o sentimento dele no início da ligação e no final? O problema dele foi resolvido? Teve muito tempo de silêncio, o que mostra talvez um comportamento inadequado do atendente, ou ainda que ele gastou muito tempo procurando a informação. Pode ser uma pessoa nova, né, que precisou se ausentar para procurar. E tudo isso vai, ao final dessas 7 checagens, é gerado um score, uma nota para aquela ligação, e insights que vão para os antigos monitores, que agora trabalham como curadores da IA, é esse nome que a gente usa. E assim eles vão pegando aquele resultado, se eles acham que a IA talvez pode não ter tido a melhor interpretação, vão ouvir, vão checar, vão retreinar a IA e levar aqueles insights para os líderes das centrais. Legal. Para que eles possam fazer treinamentos hiperpersonalizados com os atendentes, para que possam melhorar o fluxo de atendimento, para trazer também, assim, de repente, alguma falha de sistema que o cliente está relatando, que estava operando. Que alguém, às vezes, não percebeu ou ficou escondida ali numa ligação. Exato. Então, agora ela traz à tona, como a amostra de ligações monitoradas aumentou muito com o uso da IA generativa. Antes era por amostragem, uma amostra menor, com os humanos ouvindo ligação o dia inteiro. Hoje a IA faz isso, os humanos curam esse resultado e a gente conseguiu expandir muito a amostra. Então, aparece muito mais coisa e aí, Legal. sim, são gerados planos de ação para melhorar o atendimento nas diversas centrais. E também os atendentes, os operadores já se sentem, né, os analistas ali das centrais já se sentem mais motivados também, porque eles sabem que vão ter treinamentos hiperpersonalizados, que está usando IA, eles sentem que estão trabalhando num ambiente inovador, que a B3 está investindo, né, em trazer a tecnologia para perto. Então, é uma forma bem amigável que a gente encontrou de trazer valor para o cliente final, com atendimento de melhor qualidade e também valorizando nossas pessoas. Legal, um ótimo exemplo de como a IA pode ampliar as capacidades humanas num processo de aprendizado contínuo. Muito bom. Eu imagino, Paula, você como head da área de inteligência artificial da B3, você deve receber uma tonelada de pedidos de uso de IA em diversos projetos diferentes, né? Sim. E aí a minha pergunta é, quais são os critérios? Como é que vocês tomam a decisão para perseguir, por exemplo, a resolução de um projeto, de aplicação de IA para determinados casos de negócio? Vocês já têm um framework para isso? Como é que vocês decidem? Esse aqui é um ótimo candidato para a gente usar IA, esse aqui talvez não. Como é que é esse framework de decisão? Nós temos esse framework, uma matriz de priorização muito bem estruturada, mas também estamos aprendendo ao longo do tempo. A gente usou uma matriz que priorizava primeiro os temas que estavam mais ligados à estratégia da companhia, como, por exemplo, atendimento, que aí saíram esses 2 cases que eu te contei, onboarding,
porque o onboard, para quando uma nova empresa vai ser listada na bolsa, todo o processo cadastral, o envio de muitos documentos, a checagem desses documentos tinha um certo tempo aumentado, e com a aplicação da IA isso foi encurtado também, melhorou a experiência do onboarding, da entrada. Na engenharia de software foi um outro tema priorizado por essa matriz, para a produtividade, né, que a B3 é uma empresa de tecnologia, tem mais de 200 squads, então tem muito desenvolvedor que precisa também de aporte de tecnologia para o seu dia a dia. Então, mas o que essa matriz levou em consideração à época, que isso ali, comecinho de 24, tanto o impacto para o negócio, mitigação de riscos, também está linkado com a estratégia da companhia, porque a B3 tem toda a sua estratégia corporativa e não adiantava a gente priorizar nada que estivesse na contramão. Então, a área tem apetite, está no momento de também os seus projetos convergirem, porque não pode ser um projeto de tecnologia. Não é para TI que a gente faz IA, é para negócio, é para trazer benefícios para o negócio. E quem vai conseguir quantificar os benefícios é a área de negócio, como, por exemplo, o atendimento, que faz todas essas checagens de aumento de CSAT, aumento de resolubilidade, aumento de NPS e tudo mais. Então, iniciamos com esta linha, nosso programa de IA, a gente foi refinando essa matriz ao longo do tempo, mas nós tínhamos uma estratégia onde a minha área, né, era especializada em IA, desenvolvia esses cases denominados estratégicos, né, que tinham sido priorizados, e as áreas de negócio que quisessem fazer outros cases, mas que não estavam priorizados neste momento, por este time, poderiam também desenvolver com o apoio de parceiros, por exemplo, como a BR, que é um deles, inclusive. De uma certa forma, descentralizou um pouquinho essa fase de descoberta, de teste, é isso? Não. A parte de desenvolvimento. De desenvolvimento mesmo, depois que vocês tomaram a decisão. A orientação a gente passa, porque nós temos todas as diretrizes, guarda-rails, regras que temos que seguir. Então, a governança está centralizada, porém, o desenvolvimento está descentralizado e estamos cada vez descentralizando mais, inclusive as decisões de priorização. Por quê? Para a área, vou dizer uma aqui, tá bom? Qualquer uma aleatória, que temos muitas, mas o jurídico, por exemplo. O jurídico, ele pode ter 5 ideias, querer 5 cases, e ele pode também, dentro desses 5, priorizar aquele que traz mais valor para ele. Perfeito. Nós vamos ajudar com toda a questão técnica e a questão... os guardrails de segurança, de compliance, exato, de custo. De custo, porque muitas vezes a área de negócio não compreende como que é a precificação por token, se é realmente IA generativa para atender esse case, se é uma IA tradicional, se é um misto, se é uma composição. Então, a gente faz esse levantamento com as áreas, acompanha eles no detalhamento, no discovery, e diz para eles o como. Olha, para atender essas suas demandas, e também eles nos ajudam, porque temos que estar juntos, quanto aos benefícios, né? Porque a área precisa dizer, olha, para mim, desses 5 cases, esse aqui, esse número 1 é o que traz o maior benefício no curto prazo, o 2. Então, a gente sempre faz essa balança entre os riscos, o benefício, qual é a tecnologia que vai ser aportada, e dá o direcionamento para as áreas. E as áreas podem ou ter pessoas para desenvolver para elas internamente, ou contratar consultorias, mas aí a gente ajuda ali com essa clareza de como melhor priorizar e como melhor desenvolver com arquitetura de referência, enfim, toda a questão também dos guardrails que a gente falou. Então, assim, a gente partiu de um momento onde a gente priorizava e executava, para agora um momento onde a gente ajuda as áreas a priorizar, ajuda que elas tenham entendimento, está levando esse letramento, está levando toda esse capability para a companhia, para que as áreas também tenham autonomia. Então, a gente está descentralizando mais para que eles tenham como desenvolver os seus cases e não dependam de uma área só que enfim, centralizada, né? E sim, se alimentem dela para ter o melhor ali quanto à orientação e apoio consultivo, mas que possam desenvolver nas pontas e já extrair valor. Legal. A gente tem essa percepção de que esse trabalho de habilitação é super importante. Você falou, por exemplo, de letramento executivo até das áreas de negócio, para eles entenderem o que muda no jeito de pensar os modelos de negócio com o advento da GenAI, por exemplo. Né? Então, acho que isso é uma das dicas legais que eu captei aqui da tua fala em relação à realidade dos projetos e como conquistar sucesso na implementação dessas tecnologias. Né? Mas, além disso, além da importância da gente conscientizar todas as áreas de negócio envolvidas, os executivos que estão lá com as suas missões
de produto, de performance, etc. O que mais que você diria que são capacidades habilitantes aí para áreas, para departamentos, para empresas que estão mergulhando nessa jornada agora? Tanto o letramento das pessoas, ter o olhar para as pessoas de como que a IA vai transformar os postos de trabalho, como eu comentei dos monitores, que antes ficavam lá fazendo o trabalho, escutando, agora eles são curadores da IA. Então, ter cuidado e ter um plano robusto de change management também, com o time de pessoas ajudando, na melhor forma de comunicar com as nossas pessoas, com os nossos times, isso é bem importante. Porque senão pode começar a ter até boicote. Às vezes a gente vê isso, o novo sempre gera alguma ansiedade, né, Paulo? Não tem jeito, a gente tem que considerar isso nas nossas estratégias, sem dúvida nenhuma. Exato. A internet, o computador foi a mesma coisa, né? Teve resistência e aí as pessoas foram se aproximando devagar e foram usando e hoje não vivem sem. Aí a mesma coisa, a gente já usa no nosso dia a dia, né? Então, para as empresas, o que considerar? Esse letramento, desde do nível do C-level, né, nível executivo, é muito importante, porque eles recebem também muitos, como pode dizer, insumos, ou enfim, se alimentam também, vêm na mídia, vão a congressos, enfim, né, conversam com outras empresas, participam de fóruns. Então eles recebem muita informação e como filtrar, como organizar nas caixinhas do que serve para a gente, do que talvez pode oferecer risco, de que tipo de ferramenta colocar dentro da casa, qual o benefício que ela vai trazer. Então, precisa, assim, os fornecedores passam também por assessments de segurança, é importante, assessments das ferramentas que estão trazendo, porque imagina, né, a B3 tem dados que só ela tem, ela movimenta ali o mercado, né, esse grande hub do mercado quanto à tecnologia, então precisa ter muito cuidado com tudo que a gente aporta. E para as empresas no geral que estão começando a querer usar, é bem importante que tenham clareza sobre os tipos de IA, o que é IA generativa, que é probabilística, ela gera conteúdo, que o conteúdo pode nem sempre, quando sai, ser tão preciso. Então, quando usar de forma segura, a IA tradicional, mais determinística, quando usar, que ela é muito usada e vai continuar sendo, mas quando combinar as duas para ter o melhor dos mundos, a parte conversacional, a parte que a generativa faz muito bem, mas também com o determinismo da IA tradicional. Então, assim, se aprofundar nos conceitos e não ceder ao hype de usar IA por usar IA. Isso é muito importante. A gente precisa usar IA, né? A recomendação é que use IA quando realmente trouxer valor. Porque precisa ter ROI, né? Precisa se manter de pé. Claro. Até a IA generativa, enfim, não é mágica. Eu brinco que a minha varinha de condão ainda não chegou da China, mas é porque as pessoas às vezes acham que é só fazer um clique e a IA se fez e ela já está Continua sendo treinada. Um projeto de tecnologia que precisa levar em considerações Exato. aspectos regulatórios, de segurança, de orçamento. Tem que ter viabilidade econômica, né? Exato. Porque são tecnologias que, aplicadas numa escala como a da B3, por exemplo, tem um volume absurdo de dados todos os dias transitando, pode ser um impeditivo, né? O caso de negócio precisa fazer sentido, acho que em primeiro lugar para o cliente da B3, mas também para a plataforma da B3. Exatamente. Não adianta a gente trazer um valor X e um custo 5X. Não para de pé. Porque continua sendo engenharia de software por trás, sistema, integrações, APIs, redes, qualidade dos dados. Tem muita coisa envolvida que hoje as pessoas estão abstraindo um pouco e querendo dizer só que a IA resolve. Mas tem todo um arcabouço por trás que a IA precisa. Ela pode ser um meio, mas não o fim, né? Ela pode ser usada dentro desse sistema, ou enfim, da solução proposta para resolver o problema. Mas mesmo assim, toda essa solução vai ter custo, vai ter manutenção, vai ter que ter time de engenharia, vai ter time dedicado a suporte, vai ter que ter suporte, se parar, o que vai fazer, qual é o risco se parar. Então, a gente precisa fazer essa análise muito criteriosa dos cases e das ideias e dos problemas que as empresas querem resolver com IA, para poder orientar da melhor forma e usar IA quando realmente for necessário usar IA. Hoje em dia se mistura muito também a questão de automação com IA. Às vezes uma automação... tem uma confusão, né? Tem uma confusão. A automação pode partir de um agente de IA, mas não necessariamente são a mesma coisa, né? E são complementares muitas vezes, mas, mais uma vez, a gente precisa ter mais clareza do ferramental para poder tomar as melhores decisões. Às vezes tem soluções mais simples que já atendem aquele resultado. Não precisa usar uma Ferrari, ser
se um Corolla já Para vai dar te uma levar. volta dentro do condomínio, né? Exato, andar 10 por hora dentro do condomínio, você Não pode fazer faz isso com sentido. outro carro muito confortável e que vai te atender do É mesmo uma jeito. boa analogia. Você sabe que na BRQ a gente tem clientes de praticamente todo o espectro do mercado financeiro, grandes bancos, fintechs, empresas de Sim. pagamento, a própria B3, que é um Sim. grande cliente da BRQ, né? E a gente tem notado assim essa demanda crescente por competências em engenharia de dados, em MLOps, em arquiteturas abertas para uso de LLMs e coisas do tipo, né? Sim. Quais são as competências assim que você considera que são essenciais para parceiros estratégicos, para times que trabalham na construção dessas soluções como as que você citou, por exemplo? Olha, os perfis dos profissionais estão mudando. Eu sou cientista de dados raiz, daquela que quando a gente fazia o nosso modelo, provava valor, a gente entregava para uma área colocar em produção. Aham. Hoje em dia não é mais assim. Então, os perfis, né, agora o cientista de dados também está transformando sua forma de trabalhar, está se transformando muitas vezes no engenheiro de IA, que ele vai fazer a parte de ciência de dados, mas também vai ter que levar até a produção. Então, ele também vai precisar ter skills de engenharia de software, engenharia de dados, para preparar o dado, para usar, porque por mais que a gente tenha infraestruturas muito robustas nas empresas de data lakes, que a gente foi construindo ao longo de bastante tempo, né? Mas a gente também vem entendendo que o dado, do jeito que está repousado nas suas camadas do Data Lake, podem não estar com toda a prontidão para o uso da IA. Porque agora, com a IA generativa, também tem uma forma de preparar os dados diferente para usar a IA, para que ela consiga extrair valor, para que a IA compreenda o que é aquele dado. Os metadados precisam estar muito bons, muito bem descritos. Muitas vezes precisa de uma camada analítica ou com contexto de negócio para a IA estar em cima desta camada e não sobre os dados em outras camadas que já existiam. Então, a gente precisa de profissionais habilitados nessas capabilities de engenharia de dados, para fazer desde a parte, muitas vezes, de ETL, quando preciso, até tratamentos de dados, até a camada analítica. Então, antes a gente tinha, né, analistas de dados, cientistas de dados com seus capabilities, mas agora está misturando um pouquinho mais, com engenharia Talvez um também. pouco menos super especialistas, com uma visão um pouco mais abrangente Sim. do ecossistema, do fluxo necessário para chegar do dado lá numa ponta até o agente de IA na outra. Né? E também saber lidar com todos os tipos de dado. Antes a gente estava muito acostumado a usar dado estruturado. E agora, que a gente está usando muito mais, 90% dos meus cases na B3 são com dados não estruturados. Não estruturados. É uma outra realidade, uma outra forma de trabalhar com dado. E são dados riquíssimos, que antes a gente não tinha tanta familiaridade ou facilidade ou ferramental para usar e extrair valor deles. Então, tudo está se transformando, né? A tecnologia está se transformando, todo dia tem coisa nova. E as profissões também, ou as capacidades. E quem é engenheiro de software tem facilidade em se transformar no engenheiro de IA, porque ele já tem a lógica de programação, ele já codifica, então ele já conhece a parte sistêmica por trás, então ele já conhece APIs. Então, assim, a gente está vendo um público se aproximar e no nosso time a gente também precisa, a gente até às vezes tem dificuldade quando vai pedir o perfil para as consultorias, porque a gente fala, a gente quer um híbrido, quer um blend, assim, de engenheiro de software com engenheiro de IA. O perfil ideal, pelo que eu estou entendendo, é o cara que consegue flutuar da engenharia de software para a engenharia de IA com alguma desenvoltura, certo? Certo. E fazer análise de dados e ter um quê de cientista de dados ali é perfeito, né? Mas a gente vai também, com os skills que a gente já tem na casa, eles vão nos cases se desafiando e vão aprendendo e vão pegando jeito. Mas o mercado está super aquecido para todo esse público. Só que os que estão se especializando e já entrando em projetos de IA que conseguem ir de ponta a ponta, desde a preparação do dado, a entregar em produção, a colher as métricas, a ver o uso, a verificar a acurácia do modelo, a ver performance, tudo isso, então esses estão se diferenciando. Sem e as dúvida. empresas também vão ir moldando, né? Porque elas vão começar a entender que numa área que eu tinha X engenheiros de software, quantos deles vão passar a fazer uma função com mais IA no dia a dia deles, Perfeito. né? Para dar suporte a essas soluções de IA que estão chegando. Então, eu acho que a gente está num momento bem interessante de transformação, ao invés, né, do que as pessoas achavam que a IA podia até tirar empregos, pelo contrário, ela está trazendo muitos empregos novos. Sem dúvida. Só precisa estar atento a essas nuances e onde melhor
com as competências que as pessoas têm, com o que gostam de fazer, com o que tem mais facilidade, como se colocar nesse jogo da melhor forma. É isso, eu acho que muitas das profissões, inclusive no nosso mundo de tecnologia, não vão deixar de existir, mas vão ser transformadas e o profissional que sabe utilizar a IA com mais profundidade talvez tenha uma longevidade, uma carreira mais promissora, né? Sim. Legal. Caminhando para o nosso encerramento, Paula, eu queria te pedir para que você fizesse uma reflexão. Você tem uma experiência muito bacana, você passou por empresas como Carrefour, Gerdau e está agora na B3, numa posição de liderança em IA. Se você conseguisse fazer um retrospecto assim, do que evoluiu de lá para cá, e em cima disso ainda, se você pudesse dar um conselho para líderes como você de dados e de IA que estão começando a explorar esse mundo, quais seriam essas dicas? Certo. Você começou pela Gerdau, né? Tá bom. Um retrospecto de evolução do que você notou que mudou bastante nos últimos anos e como que você enxerga o futuro para os líderes de dados. Coisas que eles deveriam prestar atenção. Bacana. Na Gerdau, a gente, quando eu cheguei lá, estava começando a construir o Data Lake. A primeira tabela no Data Lake foi minha. Então, eu passei por toda essa fase de história lá, né? De começar a fazer os algoritmos de machine learning para otimização de rotas. O que você chamou de dados raiz, né? De profissional de dados raiz. Profissional de dados raiz, cientista de dados raiz ali, que a gente nem tinha tanta facilidade, familiaridade como rodar os algoritmos transformers, que hoje são os de LLM, os de GenAI, que foram popularizados. Então, à época, a gente usava muito IA tradicional mesmo, tanto na Gerdau quanto no Carrefour, mas com o advento da IA generativa, né? Então, a gente viu se aproximar também das grandes massas. Nossa, eu consigo falar com a IA, consigo falar com o ChatGPT, né? O pessoal ficou... Claro, as grandes massas tiveram um tipo de uso, só que para as empresas a gente conseguiu, com esses modelos já mais à mão, né? Em contratos ali enterprise e com segurança, obviamente, a gente conseguiu trazer esse valor também para as companhias. Então, a evolução foi muito bacana nesse retrospecto. E muito rápida também. E muito né? rápida, ver essa transformação, ver que foi um pouco desmistificado, né? As pessoas tinham a impressão que IA era feito só na academia ou por grandes empresas ou porque era muito rico. E hoje a gente vê que as empresas menores também se aproximando, tirando valor, fazendo seus agentes, suas automações. Isso é bem bacana, assim, ver todo esse ecossistema acontecendo e toda essa história que a gente está fazendo, né? Que bom que somos uma geração que estamos assistindo tudo isso. Um dia, não sei como, nossos filhos, netos vão pesquisar, não sei se eles vão perguntar difícil por prever, voz, né? Ou se, na velocidade que vão as coisas. Eles não vão, com certeza, Eu né? acho Como que a não. gente foi na infância, mas eles vão pesquisar, vão ter acesso a essas informações através de tecnologia e vão certamente dar bastante valor a quem estava nesse momento construindo, ajudando a construir toda essa habilitando esse futuro bacana, né? Exato. E dicas para os líderes? Dicas. Olhem com carinho para os seus dados. Assim como lá atrás teve toda a movimentação de criarem os data lakes e organizar os dados da melhor forma que a gente pôde à época, porque eu sou dessa época e dessa geração, né? Então, hoje a gente tem que olhar de novo, ver o que mais a gente precisa transformar nos dados ou como melhor prepará-los para deixar de prontidão para IA. Então, a minha área é uma área par da área de dados na B3, então a gente troca muito e a gente vai habilitando junto, né, para que não adianta a gente ter muitos dados se a gente não souber o que fazer com eles. E agora tem muita tecnologia para a gente usar sobre os dados, só que eles precisam estar com qualidade, bem preparados, com disponibilidade, com a tempestividade que o negócio precisa. Exato. Né? Nem tudo vai conseguir ser real time, mas o quanto mais próximo. Às vezes o negócio não quer esperar D+1, D+2, D+3, porque senão já perdeu ali o calor da coisa que eles querem gerenciar, ou enfim, o insight que eles querem tirar. Então, assim, os dados ainda continuam sendo o combustível para IA. Então, a gente precisa, para ter uma IA de qualidade, com respostas de qualidade, a gente precisa preparar um combustível Invista bom. na sua infraestrutura de dados com carinho. Exato. E também cuide bem das suas pessoas, porque não é assim, né? Assim, não é uma chavinha que se vira de agora não vou mais cuidar das pessoas, só vou cuidar da IA. Pelo contrário, as pessoas precisam estar aqui engajadas em acompanhar nessa transformação e sendo qualificadas, sendo preparadas para lidar com a IA, porque não é só também colocar os cases de IA, os produtos de IA na prateleira ou na rua,
virar as costas e nunca mais olhar, pelo amor de Deus. A gente precisa estar ali garantindo a curadoria. O modelo pode mudar, pode alucinar, então precisa ter humano sempre por perto. Os modelos também estão se atualizando, evoluindo diariamente. Então, o que funcionava no modelo ontem, amanhã pode não funcionar da mesma forma. Então, precisa ter os guarda-reios, precisa ter pessoas olhando e vendo se ainda faz sentido, se na mudança do modelo precisa adaptar alguma coisa. Um trabalho contínuo. Tem muita coisa, é um trabalho contínuo. Legal. Paula, seus insights foram super interessantes, assim, trouxeram muito valor, não tenho dúvida, para quem nos ouve, para quem nos assiste, no Spotify ou no YouTube. Eu queria agradecer a tua generosidade de vir aqui compartilhar esse conhecimento com a gente e deixar as portas abertas do BRQ Connect. Sempre que você quiser voltar por aqui para bater papo sobre tecnologia, tendências de mercado, automação, IA, é só mandar um WhatsApp, é só fazer uma ligação, a gente toma um café e marca de conversar, tá bom? Combinado. Foi um grande prazer estar com vocês. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Até a próxima. Até.